Estudo do livro de Tiago, de Jen Wilkin. Vivendo uma vida de fé genuína. Semana 2. Então, na semana passada lemos o remetente do envelope, que é o livro de Tiago, e fizemos um resumo das diferentes possibilidades quanto à autoria do livro, os diferentes Tiagos que a Bíblia menciona. E achamos que o autor do livro é Tiago, o irmão de Jesus, e isso é significativo porque a razão pela qual as palavras de Tiago soam tanto às palavras de Jesus, especialmente durante o Sermão do Monte, como vamos ver hoje, é porque ele teria passado muito tempo com ele. E o modo como ele se abeira desta carta é de um modo muito humilde. Ele nem sequer faz menção ao facto de ser, de facto, meio-irmão de Jesus. Ele não assume um relacionamento superior àquele que eu e tu temos com Jesus quando nos tornamos discípulos dele. E enquanto discípulos somos servos de Jesus, somos servos do mestre mais bondoso, mais gentil que alguma vez algum servo poderia ter. E a palavra escravo tem obviamente, ou servo, tem obviamente uma conotação muito negativa, aliás, deve ter uma conotação negativa. Mas quando Tiago usa a palavra escravo do Senhor Jesus Cristo, pensemos nisto, quando temos um mestre que é infinitamente bom, infinitamente amoroso, e quando a sua vontade soberana é aquilo que se mantém, mas é também aquilo que é o melhor para ti, é o único tipo de escravatura que alguém poderia algum dia querer para si. Por isso, esta semana vamos ver como Tiago começa a responder à pergunta que se põe quando se estuda este livro, que é: qual é o aspecto da fé genuína? Como é que ela se traduz em termos práticos? Por isso, se eu agarrar, por exemplo, numa nota de 20 euros e eu agarrar nela e vos mostrar essa nota, assim à primeira vista, conseguem dizer se ela é genuína ou não? Se é uma nota falsificada ou se é verdadeira? Não, provavelmente não. Isto podia ser perfeitamente uma nota de 20 euros falsa. Aliás, existem várias notas falsas a circularem neste momento em Portugal. Há muito dinheiro falsificado a circular pelo mundo todo. Existem uma quantidade de maneiras de se perceber se a nota é verdadeira ou não. E a Casa da Moeda certificou-se de que cada nota tem determinadas características que mostram se ela é verdadeira ou não. Por exemplo, existe uma marca d'água, existe um fio que passa toda a nota e que é específico das notas verdadeiras. Existem várias maneiras, várias características de uma verdadeira nota que a distinguem das notas falsas. Tudo isto para dificultar a falsificação do dinheiro, porque há um custo muito real que está associado a alguém andar a passar dinheiro que não é verdadeiro. Isso prejudica a economia, prejudica os negócios. Do mesmo modo, há um custo também considerável que está associado ao exercitar uma fé que não é uma fé genuína. E há um custo que é muito superior ao custo financeiro de termos notas falsas a circularem. É um custo que é enorme. E por isso é importante para mim e para ti, enquanto discípulos de Cristo, perguntarmos a nós mesmas se a fé que nós dizemos que nós temos é uma fé genuína. À distância, é possível que não se consiga perceber se esta nota que eu tenho, por exemplo, é uma nota verdadeira. E para perceber se ela é verdadeira, nós temos que nos aproximar dela, temos que a examinar, a analisar. E é isso que o livro de Tiago vai fazer para nós e por nós. Ele vai colocar-nos algumas questões que atestam quanto à qualidade da nossa fé. Vai pedir que nós façamos um zoom à nossa fé para que percebamos que tipo de fé é que nós temos. Se eu souber que eu tenho uma crença, mas a minha fé não está ativa de tal modo a que fique demonstrada essa crença, essa fé que eu digo que eu tenho, então o que é que se passa em relação a isso? Como é isto possível? Nós tornamos-nos crentes, mas demora tempo para as nossas ações
demonstrarem aquilo em que dizemos acreditar. Por isso, daí o desafio de nós olharmos para o que é uma fé genuína e perceber como é que ela se deve traduzir. E Tiago estava a falar com pessoas que eram novas nesta fé. Isto foi o início do caminho que a Igreja fez. Ele fala em maturidade, por exemplo, nesta carta. E quantos crentes maduros é que acham que existiam nesta igreja, na igreja primitiva, nesta altura em que a carta foi escrita? Não deveriam existir muitos. A maior parte deles deviam ser bebés na fé. E é óbvio que isto não é fácil pastorear novos crentes. E por isso, quando ele os chama à maturidade, o que ele está a dizer é: este é o exemplo que vocês querem seguir. Ele não está a acusá-los de não terem uma fé autêntica. O que ele está é a segurar na mão dele a imagem da fé genuína para que eles possam desejar chegar lá. Por isso, vamos ler a passagem que temos para estudar hoje e depois vamos começar a analisá-la. Em Tiago, capítulo 1, vamos começar no versículo 1, só para podermos ter o contexto todo. Tiago, capítulo 1, do 1 ao 12. Começando no versículo 1, diz o seguinte: Então, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. E no versículo 2: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie o seu irmão abatido na sua exaltação e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico nos seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, nestes primeiros versículos do capítulo 1, temos esta ideia contida de que ele começa por mencionar no versículo 2 e 3, quando ele fala no testar da fé que gera a paciência. E depois no versículo 12, ele diz que bem-aventurado é aquele que sofre a tentação. Então há todo um arco nesta ideia de que a fé genuína persevera mesmo na tribulação. Eu não sei quanto a vós, mas se alguém me disser quais é que tu achas que são as características principais da fé genuína, eu adorava que Tiago tivesse começado com qualquer coisa como isto. A pessoa de fé genuína é aquela que tem muitas cruzes na parede de entrada da sua casa. Ou então uma pessoa que, por exemplo, tem um tempo de meditação todas as manhãs. E porquê é que ele teve que começar por aqui? Porquê é que ele começa com a questão da provação e o considerarmos uma alegria quando passamos por tribulações de diversos tipos? E isto lembra-nos o que Jesus disse também no Sermão do Monte. Lembram-se de como Jesus começou esse Sermão do Monte? Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, e aqui o significado é choram por causa do pecado, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E depois lembram-se da oitava bem-aventurança que Jesus nomeia? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Estão a ouvir qual é a assunção que se faz? Vos perseguem e dizem coisas terríveis sobre vós.
bem-aventurados são. Ele começa o Sermão do Monte dizendo: vocês são abençoados quando são perseguidos. E a perseguição, a tribulação da perseguição, deve ser aquilo que vocês esperam como seguidores de Cristo. E por isso, muitos de vós, ao ouvirem esta gravação, a mensagem que nós estamos a ouvir, muitas vezes, não é bem esta. A mensagem é que Deus vos ama e tem um plano maravilhoso para as vossas vidas. E é claro que Deus vos ama, claro que sim, e tem um plano para a tua vida. Mas quando é esta a única mensagem que nós ouvimos, temos muitos jovens crentes que são completamente surpreendidos quando o plano maravilhoso de Deus para as suas vidas inclui, na sua vontade soberana, que eles sofram. Conhecem esta realidade? Senhor, porquê é que isto me está a acontecer? Conhecem ou não conhecem pessoas que estão perplexas com isto e dizem: Senhor, eu obedeci os teus mandamentos, porque é que isto me está a acontecer? Porque no nosso pensamento, na nossa mentalidade, nós voltamos a essa situação de antes da salvação, quando pensamos que podemos ganhar o favor de Deus e ser poupados à dificuldade. Mas isso não é a vida cristã. Vocês já viram aquela série de televisão, a Downton Abbey? São cá das minhas. Eu gosto imenso dessa série. Numa semana, se calhar é porque eu estou sempre a pensar quem me dera ser um dos Crawleys. E vamos poder falar sobre esta questão hoje ainda. Mas numa das semanas, eu lembro, num dos episódios, houve uma coisa muito má que aconteceu aos Crawleys. Claro. E a governanta está lá em baixo e uma das pessoas que lá está em baixo com ela faz um comentário e diz: ok, tudo bem, esta coisa terrível aconteceu-lhes, mas é um bocadinho difícil ter pena deles. Já viste bem a maneira como eles vivem, as coisas maravilhosas que eles têm? E a governanta faz este comentário: todos os filhos de Deus têm a sua porção de sol e de tempestade. Os testes não fazem distinção nenhuma, nem as tribulações, nem as dificuldades, entre aqueles que têm mais ou menos riqueza. E isso é por causa da queda, daquilo que aconteceu no jardim do Éden. Por isso, Tiago está a dar-nos uma resposta para os porquês que possamos colocar. É porque esta tribulação pode produzir algo maior em nós do que nós precisamos. Porquê é que nós temos tribulações nesta vida? Temos tribulações porque quando o pecado entrou no mundo, foi isto que aconteceu. As coisas deixaram de funcionar do modo que deveriam funcionar. Os nossos corpos já não funcionam como deveriam funcionar, por isso temos problemas de saúde. As pessoas não são honestas, por isso temos dificuldades financeiras. Ou alguém tenta aproveitar-se de nós. Podem ser muitos tipos de tribulações. Há muitos géneros diferentes. Eu tenho a certeza que há muitas mulheres que me estão a ouvir que poderiam partilhar dezenas de histórias de tribulações que lhes aconteceram. E isto não acontece nem só àqueles que seguem Jesus, nem só àqueles que não o seguem. Mas então qual é a diferença? A diferença é o produto dessas tribulações. Porque o produto das tribulações na vida daqueles que não amam o Senhor, quais são? Raiva, maior quebrantamento, devastação, mas aqueles que são ungidos pelo Senhor produz algo diferente. E voltando ao versículo 2, diz: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Então vamos lá parar aqui e analisar isto. Reparem, quando Tiago se dirige a nós, chama-nos irmãos. E atenção que isto não é irmãos só homens. Irmãos engloba irmãos e irmãs. Por isso não se sintam excluídas porque o texto diz irmãos. Porque o que o Tiago quer dizer é de facto irmãos e irmãs. É isso que engloba. Por isso, apesar de Tiago não se estar a identificar como estando ligado a Jesus Cristo de um modo que lhe desse um estatuto superior a nós, vejam o que é que ele faz connosco. Repetidamente, ele está constantemente a reforçar esta ideia que ele é nosso irmão. Eu estou no mesmo nível que vocês estão.
é verdade que ele não está propriamente ao mesmo nível. Ele é um líder da igreja em Jerusalém. Então o que é que ele está a querer dizer? Aquilo que eu vos vou pedir é aquilo que eu também tenho de pedir a mim mesmo. Eu identifico-me convosco. Vocês são meus irmãos e minhas irmãs. E a obra, vocês são a obra de Cristo. Ele está a dizer-lhes que eles deviam ter gozo quando, e reparem que é quando, não é se, quando cairdes em várias tentações. E ele sabe muito bem daquilo que está a falar. Não é aquele tipo de pessoa que fala sem saber, sem ter passado por aquilo que ele está a falar. Lembram-se que ele fazia parte do início desta igreja, já dissemos, estamos a falar da igreja primitiva. Sabem onde Estevão foi apedrejado, por exemplo, o primeiro mártir? Em Jerusalém. E quando Tiago, filho de Alfeu, o outro Tiago, que nós achamos que não deve ser o autor do livro, quando ele foi martirizado no ano de 44, foi martirizado em Jerusalém. Então, isto é uma realidade muito presente para Tiago. É isto que quer dizer ser seguidor de Cristo. É isto que quer dizer ser escravo de Cristo. Alguém que passa por tribulações e dificuldades. Por isso, há tribulações diferentes. Há aquelas que chegam até nós por causa das circunstâncias e há outras que chegam até nós por causa das nossas ações, diretamente por causa delas. E atenção, muitas vezes porque nós estamos a fazer aquilo que é certo. E então sofremos as consequências da nossa boa escolha. Porque nos mantivemos firmes na nossa fé. E Tiago estava muito familiarizado com este tipo de dificuldades. Quando nós somos um convertido ao cristianismo vindos do judaísmo, é mais que óbvio que vamos perder muita coisa como resultado dessa conversão. Por exemplo, já não podemos ir à sinagoga, não vamos ser bem-vindos lá. Por isso, o equivalente de hoje em dia, imaginem que estavam numa igreja toda a vossa vida, toda a gente vos conhecia desde que vocês nasceram, gente que vocês amavam e gente que era importante para vocês. E um dia percebem que aquela igreja não é uma igreja cristã, mas é uma igreja que adora um falso Deus. E por isso temos que quebrar a comunhão com estas pessoas. Não podemos voltar a esta igreja. Tem sido o centro da tua vida, toda a tua vida, e agora estas pessoas vão passar a olhar para ti como um inimigo, como alguém que se vendeu. Não só isto, imaginem que toda a comunidade onde vocês vivem está ligada a esta igreja. Então, quando vocês vão à padaria, ninguém vos quer vender pão, porque tu és aquele que deixou a comunidade, que está atrás de uma nova crença, de uma nova fé. E que quando vocês precisam de remédios ou quando precisam de fazer negócio com alguém, tudo isto está complicado e é difícil agora para vocês porque estão a ser rejeitados por esta comunidade à qual pertenceram durante tanto tempo. Por isso dizer, eu sou um seguidor de Cristo neste tempo em que Tiago estava a escrever, é arrancarmos-nos a nós mesmos de relacionamentos que tivemos durante anos e tornar-nos alguém excluído, um proscrito perante as pessoas que vos são familiares. E isto é uma tribulação que está associada a muitas outras tribulações mais pequenas. Talvez alguém que nos está a ouvir consiga identificar-se com este tipo de tribulação. Talvez tu sejas o único crente na tua família e toda a gente acha que tu és maluquinha. És a fundamentalista. E dá vontade de perguntar, mas vocês fazem ideia do que é um fundamentalista? Talvez isto faça sentido se és tu essa pessoa, consigas perceber aquilo por que Tiago e estas pessoas estavam de facto a passar. Quando Tiago escreve esta carta, ele não escreve a carta de um ponto de vista de compaixão, de simpatia pelas pessoas que estavam a passar por dificuldades. Ele é uma das pessoas que passou por dificuldades. É a sua própria vida, é dela que ele está a falar. E há alguma coisa que o Senhor está a imprimir no seu coração em relação a estas dificuldades. E por isso é que ele diz com toda a certeza, quando e não se cairdes em várias tentações, tende grande gozo. Eu já ouvi ensinamentos sobre esta porção de muito esquisitos, muito estranhos. Há gente, por exemplo, que acredita que o que isto quer dizer, estes versículos, é que quando passamos por dificuldades é suposto estarmos a celebrar com gritos de alegria, com grande felicidade. Aquela malta que, quando está a passar por estas coisas horríveis, acha que tem de dizer em alto e bom som, sou abençoada, sou abençoada. Eu não me parece que aches mesmo isso, não acredito nisso.
E a vontade que me dá é dizer, eu só vim cá dar-te um abraço. Eu não preciso te ouvir dizer isso, por isso deixa-me dar-te um abraço. Porque a tua vida parece estar a passar por um mau momento. Por isso há muita malta por aí que acha que o que isto quer dizer é que tem que estar sempre a sorrir. Mas não é isso. Não é isso que Tiago está a dizer. E no livro de estudo desta semana, faz-se a diferença entre estarmos muito felizes por estar a passar por tribulações ou termos este gozo por estarmos a passar por tribulações. Temos gozo nas tribulações quando elas obram a paciência em nós. Quando analisamos, quando medimos, quando fazemos a avaliação de qual é o produto da tribulação na nossa vida, é isto que temos que ver, se ela está de facto a obrar esta paciência em nós. Porque isso quer dizer que o Senhor está fielmente a executar o seu trabalho de te fazer crescer na fé. As tribulações são difíceis, ninguém tem dúvida disso. E Tiago não nos está a dizer para nos sentirmos alegres com as provações, ponto final. O significado desta afirmação de Tiago é diferente de se dizer que temos de estar sempre alegres quando passamos por dificuldades na vida. Mas elas acrescentarão alegria um dia, trazendo este crescimento de que Tiago fala aqui. Nós pensarmos naquilo que lemos sobre Jesus, vemos que aquilo que Tiago nos está a pedir para fazer é exatamente aquilo que o Senhor Jesus fez quando ele veio para viver e morrer. Escutem o que diz Hebreus 12:2 e vejam como é semelhante a linguagem que é utilizada aqui. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ouviram bem? Havia gozo que lhe estava proposto, mas quando seguimos o percurso de Jesus, a paixão de Cristo, como é chamada, aqueles dias que antecederam a cruz, viram Jesus a dizer, sou abençoado, mal posso esperar pela cruz. Claro que não, que atrapalhada seria, que conto enganador seria esse se dissesse que Jesus tinha tido essa atitude. Nós vemos Jesus em grande agonia, vemos o sofrimento que esta cruz que estava adiante dele lhe estava a causar. Mas o Senhor Jesus sabia que lhe estava gozo a ser proposto depois da cruz, depois de ter suportado a cruz. E é isto que nós temos que entender. O peso do sofrimento é real e nós devemos ser honestos quando dizemos que o sentimos. É impossível não o sentirmos, só se estivermos em negação. Quando passamos por sofrimento, nós sentimos esse sofrimento e é por isso que precisamos da comunidade de crentes à nossa volta, pessoas que não estão a passar por tribulação naquele momento, que nos ajudem, que nos levantem os braços, que nos suportem e que nos possam dizer há gozo que te está proposto adiante disto. E esta é a nossa compreensão de gozo. Escutem esta definição. Gozo é a emoção que é provocada pela expectativa de se possuir aquilo que se deseja. Por isso, este gozo que é suposto nós termos como certo, este gozo que vem da tribulação, vem de nós acreditarmos que a restauração vai acontecer. Que todas as coisas, quando Cristo voltar, quando o reino estiver finalmente por completo entre nós, aí sim não haverá mais pecado, não haverá mais sofrimento, não haverá mais penas, não haverá mais tribulações. E com gozo nós antecipamos essa vinda. A melhor analogia que eu vos posso dar para isto é a do parto. Talvez vocês não tenham passado pela experiência do parto, mas como as mulheres costumam estar bastante abertas a partilhar o que lhes aconteceu durante o parto, é provável que já tenham ouvido muitas histórias sobre partos diferentes. Aliás, até me admira como é que as mulheres ainda têm coragem para continuar a partilhar mais histórias de parto. Comigo, eu posso dizer-vos que quando cheguei ao hospital, o que eu lhes perguntei, ou que lhes queria perguntar é: será que existe uma injeção qualquer que me possam dar assim, já, e que faça com que toda a dor desapareça? E por isso, mesmo nessa situação em que vocês possam ter pedido essa analgesia, essa injeção que vos fizesse perder toda a dor,
Há uma dor que é sempre associada à do parto. Há um ponto ao qual nós chegamos durante esse processo do parto do bebê nascer, em que nós pensamos, eu acho que não vou conseguir chegar ao fim isto dói demasiado. Mas, na verdade, nós sabemos que essa dor não vai durar durante 10 anos, certo? Nós sabemos isso. Esta dor tem limites a um determinado período de tempo, tem o seu limite, e que há gozo que te espera depois daquilo. Por isso é alguma coisa que nos deve fazer pensar. Então, pensando no sofrimento que temos nesta vida, se nós pensarmos neste sofrimento como tendo um período, um tempo limitado, e se acreditarmos que as promessas do Senhor são verdadeiras, se soubermos que do outro lado destas tribulações, que são limitadas no tempo, vai existir grande gozo e, portanto, este gozo que nos é proposto, por causa dele nós conseguimos suportar como Cristo suportou. Por isso é que Tiago diz: tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. E no versículo 4, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Então agora vamos analisar esta parte. Diz que a prova da nossa fé vai produzir esta paciência. Primeiro temos fé, depois temos tribulações que testam a nossa fé, e depois, a partir daí, é produzida esta paciência. E o que é que vem da paciência? Seremos perfeitos e completos, que é outra maneira de se dizer maduros, seremos amadurecidos. Por isso temos fé, que é testada pelas tribulações, que produz paciência, que se torna em maturidade. Este processo que Tiago está a explicar é isso que nos é proposto aqui. Então, o sentido deste versículo, em que diz que a paciência gerará esta perfeição, aqui não diz que vamos deixar de pecar por completo, não é disso que está a falar. O que diz é que vamos chegar à completude, vamos dizer. Quando as Escrituras dizem que Jesus sofreu, diz também que isso tornou Jesus completo, mas atenção, isto não está a dizer que Jesus precisava de alguma coisa e que isso é que o tornou completo, não é isso que quer dizer. O que quer dizer é que o seu ministério completou-se quando Jesus passou por essas provações e dificuldades. É um pouco como é connosco, se bem que Jesus não lidava com o pecado do modo que nós lidamos com o pecado. Por isso, o que isto quer dizer é que alcançaremos a maturidade e que não nos faltará nada, diz também o texto. Então, o que é isto da maturidade? Eu posso falar-vos de qual foi o impacto que as tribulações tiveram em mim. Mesmo que se trate de uma notícia que eu veja, por exemplo, na televisão ou que leia no jornal, o que eu penso é, se este é o aspecto exterior do pecado, este quebrantamento, isto faz-me odiar o pecado. Isto não vos faz odiar o pecado, e eu não estou a falar daquele pecado geral, com um P grande, um pecado que todos cometemos, e faz-me odiar o meu pecado, porque mesmo que alguém entre numa escola primária e desata a disparar uma arma, mesmo que não seja eu a segurar nessa arma e a disparar, quando eu peco na minha vida todos os dias, é como se eu estivesse de facto a tornar-me cúmplice desta outra pessoa que fez esta coisa terrível. É essa a lição que eu quero tirar destas horríveis notícias. Não é estou impotente, não posso fazer nada quanto a isto. O que eu quero é que estas notícias me façam querer arrependimento, não querer fazer parte deste sistema mundial que opera a partir deste lugar de decadência. Por isso, as tribulações, sejam lá de quem forem, também nos ajudam a odiar o nosso próprio pecado. E também nos amadurecem, ensinando-nos a desejarmos o céu, porque nós estamos aqui tão confortáveis, sentimos-nos tão bem com as nossas coisas à nossa volta e com as pessoas, mas quando vem uma tribulação, nós de repente percebemos que esta vida nós não podemos confiar neste conforto que sentimos ou na segurança que sentimos, nada, não. E aí começamos a desligar-nos emocionalmente destes prazeres que temos aqui na vida e a desejar a próxima vida, a vida na eternidade. E aí conseguimos perceber o que é este gozo de que Tiago fala. Isto é muito difícil. Eu quero que vocês percebam também o que quer dizer esta palavra, perseverar. Podemos olhar para ela de duas maneiras.
Uma das maneiras é, vou aguentar o mais que eu conseguir até que isto passa. Mas isto é passividade. E eu sei que há momentos em que passamos por dificuldades tão negras, tão difíceis, tão sombrias, que é só o que nós conseguimos fazer. Aliás, somos muito afortunados se conseguirmos fazer isso, ficar quietos e aguentar. Mas esta perseverança de que Tiago nos fala é uma intenção ativa. É uma intenção ativa de perseverar, em vez de uma resignação. É um ato voluntário da nossa vontade, passo a repetição, sabendo que existe um futuro depois daquilo, algo melhor depois daquilo. E só conseguimos ter este tipo de endurance quando o nosso foco está naquilo que é maior do que nós. O que é a maior razão pela qual nós devemos perseverar? Porquê é que nós devemos valorizar a perseverança? Porquê é que Tiago nos está a pedir para sermos perseverantes? Será que não é porque o nosso Pai do Céu persevera também em direção a nós, em relação a nós? Quando nós passamos por tribulações, aprendemos a maturidade e aprendemos que é preciso esperar pelas coisas, pelo suceder das coisas, mas de um modo ativo. Quando nós encontramos esta fé que nos salva, nós lutamos contra o nosso pecado e continuamos a contar com a graça de Deus. E o que é que o Senhor faz quando nos vê a pecarmos uma vez após outra? Ele desiste de nós? Cansa-se disto? Não, Ele perseverança. Ele é um Deus longânimo. E este Senhor que é perseverante em relação a ti, está a dizer, aguenta também, ser perseverante quando vêm as tuas tribulações e põe a tua esperança neste gozo que está adiante de ti. Por isso, Tiago diz que se fizermos isto, seremos perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E depois no versículo 5 diz, e se algum de vós, se por acaso acontecer, algum ter falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Isto é tão importante. Vocês ouviram aquilo que acabou de acontecer aqui no texto? Ele não diz sede perseverantes, aguentem. O que ele diz é que não vos vai faltar nada. E ele já antecipa aquilo que nos vai fazer falta para podermos passar por isto, que é sabedoria. É verdade que ele utiliza o condicional, não é? Se algum de vós tem falta de sabedoria, mas na verdade não há aqui nenhum se. Isto é quando algum de vós perceber que tem falta de sabedoria, porque nós temos, peça a Deus. Eu acho que todas as que estamos a ouvir isto podemos identificar-nos com esta falta de sabedoria. É uma boa altura para dizermos amém. Por isso, sim, a todos nós nos falta sabedoria. E Tiago diz já se adianta, diz, peça a Deus. Isto é um imperativo, atenção. Algumas das traduções dizem, tem de pedir a Deus, deve pedir a Deus. Porquê? Porque Deus dá liberalmente a todos, e não a lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Os cristãos adoram a ideia desta oração que podemos fazer com 100% de certeza que ela será respondida. Acabaram de a ouvir. Deus nunca recusa o pedido de sabedoria. Ele sempre responde a esta oração com um sim. Por isso não deveria haver muito mais gente sábia a ouvir esta mensagem, se é este o caso. Mas o que é que nós fazemos quando estamos a passar por uma tribulação? Pedimos sabedoria? Não, eu vou-vos dizer qual é a primeira coisa que eu digo a Deus. Senhor, tiras-me deste problema, por favor, acabas com esta tribulação. Essa é a primeira coisa que eu peço. E a segunda coisa que eu peço não é a sabedoria, é conhecimento. Senhor, o que é que eu devo fazer? Certo? É isto que nós fazemos. E isto é uma situação terrível, dramática. Dá-me conhecimento daquilo que eu devo fazer. E esta é uma tendência muito humana que nós temos, é pedir ao Senhor conhecimento. Mas eu quero insistir aqui neste ponto. Vamos rever a história do homem mais sábio de todos os tempos? Vamos lá, está em 1 de Reis, capítulo 3. Então, todos sabem quem era o homem mais sábio? Salomão. Muito bem, todas sabem. Vamos então ao primeiro versículo do capítulo 3 do primeiro livro de Reis. E Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó,
e a trouxe à cidade de David, até que acabasse de edificar a sua casa e a casa do Senhor e a muralha de Jerusalém em redor. Entretanto, o povo sacrificava sobre os altos, porque até àqueles dias ainda não se havia edificado casa ao nome do Senhor. Por isso, quer dizer que existia muita idolatria nesta região, que é uma coisa péssima. Portanto, basicamente, Salomão sucede ao seu pai David, e há muita gente que pensava que ele teria à volta de 19 ou 20 anos quando chegou ao trono, e David foi um bom rei, um mau rei, de acordo com a história. Foi um bom rei, sim, tinha algumas questões, algumas ações que não eram boas, mas vamos dizer que David é o rei mais celebrado de toda a história de Israel. É aquele de quem se dizia que Jesus viria e tomaria o trono de David, na sucessão de David. Por isso existia muita idolatria na terra, diz isso no versículo 3, e Salomão amava o Senhor andando nos estatutos de David, seu pai. Portanto, ele percebe, ele entende que tem que ser santo, que tem que se purificar perante o Senhor. Mas ele é muito jovem, porque diz aqui, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Então é um bocadinho como esta gente que temos estado a ler no livro de Tiago. São novos crentes, ele era um novo crente, estava a tentar perceber e navegar entre aquilo que costumava fazer e aquilo que deve fazer. Portanto, ele tinha os seus próprios problemas em relação à idolatria. E eu gosto muito que a gente se foque nisto, porque mesmo assim o Senhor usou enquanto ele estava no processo de se livrar da idolatria. Eu preciso que isto seja mesmo verdade. Versículo 4. E foi o rei a Gibeon para lá sacrificar, porque aquele era o alto maior. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus, pede o que queres que eu te dê. O que é que vocês teriam respondido? $1 bilhão, umas férias no Tahiti? Eu acho que seria muito difícil alguma de nós manter o sangue frio se o Senhor nos perguntasse, fizesse esta pergunta diretamente. Mas diz assim, disse Salomão, de grande beneficência usaste tu com o teu servo David, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de David, meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este teu grande povo? Ouviram o que ele pediu? Discernimento, um coração entendido, ou uma mente entendida, noutras traduções. Isto é diferente de dizer, diz-me o que é bom e diz-me o que é mau. O que ele pediu foi que o Senhor lhe desse um coração, uma mente entendida para discernir entre o bem e o mal. O conhecimento tem a ver com factos. A sabedoria tem a ver com ajuda-me a ter discernimento para eu agarrar nestes factos que conheço e escolher honrar-te a ti. São duas coisas diferentes. Dá-me os factos para eu fazer o que tenho que fazer ou dá-me discernimento para eu perceber o que se está a passar. Seria muito estranho, por exemplo, que o meu filho de 17 anos fosse ter comigo e me perguntasse o que é que devia vestir naquele dia. Quer dizer, se estão 5 graus, tens 17 anos, sabes o que é has de vestir. Seria estranho se ele o fizesse. Ou, mãe, será que devo comer uma tigela de cereais ou é melhor uma barra de chocolate? Ele já tem que ter o discernimento para tomar essas decisões por si mesmo. O nosso objetivo como pais é ajudar os nossos filhos a discernir entre as boas escolhas e as más escolhas. E o nosso Pai do céu é a mesma coisa. Por isso, no versículo 10 diz, e esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus, porquanto pediste isso e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve e depois de ti igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, de modo que não haverá um igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou David, teu pai, também prolongarei os teus dias. E o que é que acontece depois? Este jovenzinho está no trono, tem que aprender a discernir o bem do mal, e qual é o primeiro caso que lhe aparece? Então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele.
Bom, primeiro dia no trabalho, não é? Como rei, e aparecem duas prostitutas. Versículo 17. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho, estando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, teve um filho também esta mulher. Estávamos juntas. Nenhum estranho estava connosco na casa, somente nós duas naquela casa. Portanto, 2 mulheres, 2 bebés e 3 dias de separação entre um parto e o outro. Não havia testemunhas, não havia mais ninguém na casa, estávamos só as duas, diz ela. No versículo 19. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e tirou o meu filho do meu lado, enquanto dormia a tua serva, e o deitou no seu seio. E a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho morto. Porém esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho vivo. Ora bem, vamos parar aqui. Isto é uma tragédia aqui a acontecer em frente dos olhos deste rei. Pode ser que lendo isto, assim de imediato dê alguma vontade de rir quanto a este disparate que aconteceu aqui, mas muitas de nós seremos mães e conseguimos identificar-nos ou sentir a dor desta mulher que acorda para ver um filho morto no seu seio. Aconteceu aqui uma coisa terrível. Há uma mulher que está em sofrimento, aliás, há 2 mulheres em sofrimento, e elas precisam de justiça. Elas são as menores neste estatuto social, não é? São prostituídas e elas conseguiram uma audiência com o rei e todo o Israel deve estar atento para ver como é que o rei vai resolver este terrível problema. E o que é que ele pode fazer? Será que ele, olhando para os bebés, consegue dizer, para o bebê, aliás, de quem é aquele filho que está vivo? Será que ele consegue fazer isto? Não existem aqui testes de ADN, não existia nada disso. Provavelmente eu ou qualquer uma de vocês diria: vamos orar, vamos baixar as cabeças e orar sobre esta situação. Senhor, por favor, diz-me qual deles é o bebê, a quem é que pertence este bebê. Diz-me só quem é a verdadeira mãe. Mas não é isso que ele faz. Não é isso que Salomão faz. Vamos ver como é que ele resolve este problema no versículo 24. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Que? Depois a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: senhor meu, dá-lhe o menino vivo, e de modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: nem teu nem meu seja, dividiu. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo à primeira, e de maneira nenhuma mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu o juízo que havia dado o rei, temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Salomão não precisava de conhecer os factos. Ele tinha factos suficientes. O que ele precisava de fazer era usar o seu discernimento, juntar os factos do modo certo. O que ele sabia sobre a natureza humana, sobre a maternidade. Ele não precisou de fazer uma oração e perguntar a Deus. Ele já tinha essa sabedoria que Deus lhe tinha dado. Por isso, quando chegamos a um problema e temos tribulações, mas temos uma fé madura, é aí que nós paramos de pedir por conhecimento e passamos a pedir por sabedoria. Começamos a pedir sabedoria. A capacidade de olhar para os factos e fazer a melhor escolha que podemos em face destes factos. Se alguém tem falta de sabedoria, que a peça a Deus, que a dá liberalmente, não a lançando em rosto. Ele não olha para ti e diz: desculpa lá, já te dei sabedoria anteontem, estás a pedir mais? É isto que quer dizer não a lançar em rosto. Ele nunca te vai humilhar por continuares a pedir-lhe sabedoria. Ele vai dá-la a cada dia. E disto tu podes estar absolutamente certa. E diz ainda no versículo 6, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação.
Por isso temos aqui um contraste entre aquele que está completo e aperfeiçoado, maduro, e aquele que é instável na maneira como vive. Ele está a usar uma imagem que é familiar, uma imagem do Antigo Testamento, da onda, do mar e o homem que é instável. Isaías 57:20 diz: mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. A infantilidade e a iniquidade ou a maldade estão associadas uma à outra por esta ideia de termos uma mente dividida. De que modo é que este homem tem esta mente dividida? Este homem pede uma coisa a Deus e depois acaba por recorrer aos seus próprios recursos. Não acredita que Deus é quem ele diz que é. Daí ser alguém de mente dividida. É uma espécie de esquizofrenia espiritual. Eu confio em ti, Senhor. Eu confio em mim. Nós não podemos viver vidas debaixo desta esquizofrenia espiritual. Ou confias em Deus ou não confias. Tem uma somente. Ser um adorador de Deus de uma somente. E tu só podes servir ou a ti ou a Deus. E escolhe agora quem é que tu vais servir. Não queiras ser como esta onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. O homem de coração dobre ou de mente dividida, ele na verdade, ele está dividido quanto àquilo que ele acredita que Deus é. E nós não podemos ser este tipo de pessoa de que Tiago está a falar, porque aí, quando chegarmos a uma tribulação, vamos pensar que Deus nos abandonou, que Deus se esqueceu de mim, que Deus nos está a castigar. Por isso eu suplico a Deus, mas ao mesmo tempo eu estou a pensar, se calhar Deus odeia-me e está a castigar-me. E Tiago diz, não, volta lá aquilo que tu sabes sobre Deus. Ele ama-te e há um gozo que te sucederá nesta situação. Então, devemos pedir com fé e não duvidando. A razão pela qual nós somos chamados a não termos uma mente dividida, um coração dobre, é porque nos é dado o maior exemplo de alguém que tinha uma única mente, que estava constantemente a dizer que seja feita a tua vontade e não a minha. O meu pão diário é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu tenho uma só mente, eu tenho uma só mente, eu tenho uma só mente. Perfeito e completo, a quem falta nada. Por isso esta é a primeira comparação que ele nos dá. Não tenham um coração dobre, não tenham uma mente dividida. E vamos ver muitas mais comparações conforme avançarmos no livro de Tiago. Mas a próxima está mesmo aqui, aliás. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico nos seus caminhos. Isto, na verdade, não é uma declaração de ódio de Tiago em relação aos ricos. O que ele está a dizer aqui é dar-te uma comparação. Está a dizer que há duas maneiras diferentes através da qual nós podemos ser testados nesta vida. Dois tipos de tribulações. A tribulação da pobreza e a tribulação da riqueza. É como disse a governanta de Downton Abbey, não importa aquilo que tu tenhas, a dificuldade, a pobreza, a tempestade, todas essas coisas em si mesmas podem ser tribulações, a riqueza e a pobreza. A pobreza, por exemplo, pode fazer-nos duvidar de quem Deus diz que Ele é. Porquê? Porque não temos as nossas necessidades supridas. Mas depois há o outro, não é? O rico que diz, eu tenho tudo aquilo que preciso, por isso eu acho que até nem preciso de ti, Deus. E ambos estes homens estão a passar por uma tribulação à sua medida, à sua maneira. Escutem o que dizem Provérbios 30, versículos 8 e 9. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha a dizer quem é o Senhor. Ou que empobrecendo não venha a furtar e tome o nome de Deus em vão. A pobreza e a riqueza têm o seu próprio quinhão de problemas. Um não é melhor do que o outro. O meu pai
sempre diz, já fui pobre, já fui rico, prefiro ser rico. Por isso nós sabemos que há coisas que se tornam mais simples quando temos mais dinheiro, certo? Talvez exista menos tensão no teu casamento, por exemplo. Há coisas que se tornam mais simples, mas também há coisas que se tornam mais difíceis. Todos aqui têm o seu próprio quinhão de dificuldade. Ainda voltando ao capítulo 1 de Tiago, ele diz: porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai. Aliás, diz no 10, e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Isto é verdade para o rico e para o pobre, aliás. Porque sai o sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico nos seus caminhos. Ele está a fazer referência a um versículo que diz que a erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Isto é o contraste entre a fragilidade e a natureza efêmera do homem com a eternidade de Deus. Estas duas coisas estão postas em contraste aqui e a imagem que ele dá é especialmente tocante e bela, porque eles vivem na Palestina. É um lugar muito, muito árido. E se vivem num lugar muito quente, sabem como no verão, por exemplo, as roseiras ficam secas, completamente ressequidas. É o sol que é abrasador e queima as plantas, e por isso é uma imagem familiar para muitos de nós. Há um provérbio árabe que diz: a terra onde faz sempre sol acaba em deserto. O Senhor manda a tempestade e manda o sol. Porque aparentemente, quando temos tribulações nas nossas vidas, isso acaba por gerar o fruto da paciência e da perseverança. Por isso, avançando para a conclusão no versículo 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O que eu quero que vocês vejam, conforme encerramos esta semana, é que Tiago fala uma bênção sobre estas pessoas que estão a passar por tribulações. Ele diz-lhes: vocês podem não ver isto agora ou senti-lo, mas vocês estão a ser abençoados. Sobre vós está o divino favor quando se mantêm perseverantes nas tribulações, porque há um gozo futuro que está reservado para vocês. Isto é tão semelhante àquilo que o Senhor diz no Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Quando estamos no meio da tribulação, é difícil apreciarmos a beleza destas palavras. Mas pensem, por exemplo, que na lei, em Deuterónimo, há tantas maldições. E por isso há uma maldição após maldição que cai sobre nós porque não conseguimos obedecer à lei. Precisávamos que a graça interviesse neste mundo a nosso favor. E por isso, quando Tiago diz: és abençoado, é por causa disto. Vamos ver o que diz em Gálatas 3, no versículo 10. E diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Por outras palavras, a lei julga-nos e declara-nos amaldiçoados. Então, como é que Tiago pode dizer que nós somos abençoados? No versículo 13, ainda em Gálatas, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Tiago declara que nós somos abençoados porque o nosso Senhor Jesus Cristo, o seu meio-irmão, foi feito maldito por nós. Nós antecipamos e desejamos a coroa da vida que vamos receber. E podemos fazê-lo porque o Senhor Jesus usou uma coroa de espinhos. Em Gênesis capítulo 3... o que é dito ao homem que sairá do solo quando ele o trabalhar? Espinhos, abrolhos. Por isso Tiago está visivelmente a agarrar numa imagem desta maldição que estava sobre nós e que remete a Gênesis 3 e diz: eu tornei-me maldito para que tu fosses abençoado. Jesus Cristo torna-se maldito para que nós
possamos ser declarados abençoados. A nós não nos é prometida uma coroa nesta vida, é prometida uma coroa no futuro. Porquê é que nós, a quem é dito para agarrarmos a nossa cruz e seguirmos a Cristo, porquê é que nós haveríamos de querer, de achar que temos o direito de reclamar para nós uma coroa nesta vida? Quando o Senhor Jesus usou uma coroa de lamento e de sofrimento, uma coroa de espinhos. Nós queremos identificar-nos com o Senhor Jesus. Nós não queremos identificar-nos com Ele. Conseguem perceber como a nossa mente está de facto dividida? Eu quero isto. Ai, Senhor, mas eu quero isto. Senhor, ajuda a minha falta de fé. Ajuda-me a perceber que a coisa melhor é caminhar este caminho de espinhos, porque uma coroa está à minha espera. Eu sempre tive muitos problemas com todas aquelas declarações de eu sou uma princesa, sou a filha do rei, que existe por aí. Eu sei que as pessoas têm boas intenções, nós dizemos aos nossos filhos, são príncipes, são princesas. Isto é verdade, sim, é verdade. Mas nós somos príncipes que não usam coroa aqui. Nós temos no futuro, vamos ter uma coroa à nossa espera. Quando um dia, aquele que é infinitamente justo, esse nós veremos cara a cara. E é aqui que está o nosso gozo. Por isso, qual é o aspecto da fé genuína? A fé que persevera na tribulação. Será que tu consegues contar todas as tribulações como uma felicidade para ti, como algo que contribui para a tua felicidade? E talvez até não estejas a passar por nenhuma tribulação agora, mas conheces alguém que esteja. Como é que tu podes ajudar a levantar as suas cabeças? Vamos orar. Pai do céu, eu agradeço-te por estas palavras que nos trouxeste através do livro de Tiago. Confessamos que nos sentimos fracas, Senhor, incompetentes, e nós suplicamos-te a ti, Senhor, para que nos dês sabedoria e força. Oramos, Senhor, para que nos tornes pessoas de uma única mente, Senhor. Aqueles que compreendem que nem a riqueza, nem a pobreza nos podem dar uma visão clara de quem tu és, Senhor. Mas que através destas tribulações, quaisquer que tu tragas à nossa vida, nós podemos crescer para a maturidade. Ajuda-nos a desejar esta maturidade, Senhor. Obrigada pela empatia com que Tiago traz a sua mensagem como alguém que sofreu com os que sofrem. Ajuda-nos também a ser alguém que sofre com os que sofrem, Senhor. Nós pedimos-te todas estas coisas no nome de Jesus. Amém.